esse jogo que você citou contra os argentinos júniors, né? Que não tenho certeza, mas foi uma das suas melhores atuações pelo Fluminense. Fez 2 gols numa vitória por 4-2, né? Fora de casa, onde o Fluminense precisava fazer exatamente aquele placar, uma vitória por 2 gols de diferença. Repito, foi no dia em que aconteceu o afastamento do Emerson Sheik, horas antes, né? Pela questão lá do bonde do Mengão, dentro do ônibus e tal. E o Fluminense foi para aquele jogo sob muita pressão, com um bastidor conturbado. Estava conturbado o bastidor depois daquele lance lá no ônibus? Isso aí não tumultuou um pouco a cabeça e a concentração da galera, não, Rafa? A gente estava sem entender o que tinha acontecido, né? Porque o Sheik estava com a gente, ele participou da pré-eleição e tudo. E aí depois esse afastamento assim, mas a gente em clima de jogo nem deu para pensar e absorver muito não. Era o Anderson Moreira, né? Eu acho que era o Enderson, ou era o primeiro jogo do Enderson, alguma coisa assim também. Uhum. Nesse jogo aí, quem fez os 2 gols foi o Fred. O Júnior César abriu o placar, depois o Fred fez um gol de falta. Depois, aos A verdade, eu 41, confundi. O Fred fez 2, isso, você fez 1 e o um Júlio e o Júnior César fez César 1. Verdade, verdade. fez um, isso. E aí eu fiz os 3-2, então aquela comemoração toda, pô, só falta um, faltava 5 minutos, mais os acréscimos e tudo. Depois o Edinho, que é um cara que nunca pisa na área, ele sofre um pênalti, e aí o Fred bate e a gente conquista a classificação. E aí depois tem uma briga generalizada também, tudo, um lance feio, que sempre os argentinos. A gente acha que o segurança está ali para nos proteger e os seguranças estão ali para nos agredir, né? Hum. Então eles ajudam. Então fecharam o nosso vestiário, a gente não conseguiu entrar dentro do vestiário. Tem uma cena ícone que o Diguinho tá sendo puxado, ele escorou na grade para proteger as costas, né, de ficar de frente ali para a trocação. E aí os torcedores puxaram o cabelo dele, ele até machucou assim, teve escoriação no couro cabeludo, o Conca brigou, então foi feio o acontecimento, mas ali até essa energia toda a gente estava pensando que a gente conseguiu classificar da melhor maneira. Você lembra da escalação desse time aí? Não. Tô com Se ela me aqui na mão, tá? pegasse, vou tentar. Hum. Ah, Cavalieri, Não, era o Berna, tá? Nesse jogo. Berna, tá bom. Berna, aí Júlio César, Leandro Eusébio, Gum, Mariano. Mariano na direita, Júlio César na esquerda, Gum e Edinho. Gum e O Edinho. Edinho jogou de zagueiro. Jogou de. Ah, não, jogou de volante. É que tá fora da ordem aqui o negócio aqui. Acho que jogou com três. Então jogou com 3 zagueiros, é isso? Aqui, mas não tem o. Não tem o. Não Leandro tem outro Eusébio, não? zagueiro aqui na escalação que eu tô vendo aqui. Aqui tá o seguinte, ó. Então Berna, pode ser o Mariano, Edinho. Gum, Edinho. O Edinho jogou como zagueiro improvisado. Ele é Pode volante, mas ser. estava Então, improvisado como zagueiro. Júlio porque a César gente na precisava esquerda. vencer. A gente precisava vencer. É. Aí tem Diguinho, Valência, Diguinho. E vamos lá. Diguinho, Valência, Conca, Uhum. Marquinhos, eu e Fred. Marquinho, Rafael Moura. Quem é esse Araújo aqui que tá aqui aparecendo? Tem um Araújo aqui no meio da escalação. Quem é esse Araújo? O Araújo era o que jogou no Goiás muito tempo, jogou no Japão. Mas ele começou jogando esse Um jogo? canhoto. 1, 2, 3, Mano, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, tem. Eles estão botando aqui na escalação aqui, já tá quem entrou durante o jogo também. Araújo deve ter começado no banco de reservas e entrado no Araújo segundo entrou tempo. depois, então. Porque aí o ataque foi eu e Fred. Com o Entendi. Conca e o Marquinho revezando ali. Tá, eles botaram. Eu tô vendo aqui a escalação, tá com todo. Tá o Fernando Bob também, que deve ter entrado depois. Entrou depois. Já não dá pra saber Os, quem os, começou. os que tiverem aí para baixo aí entraram depois. É isso aqui. Mas enfim, você lembra dessa rapaziada toda aí, né? Agora, o Rafa, você falou aí sobre essa pancada. Você bateu em alguém lá no jogo do Argentino Júnior, não? Não, essa minha fama de louco afasta todo mundo. O goleiro tem um vídeo, tudo, você pode comprovar isso. Eu não sou contador de história, não. O goleiro chega para mim, arma, aí quando eu armo também, ele sai correndo assim. Eu ajudei o Gum, né? Porque o Gum com o escudeiro,
o escudeiro pega ele por trás e cai em cima dele. Aí eu pego o escudeiro, jogo o escudeiro para longe, depois o escudeiro tenta correr atrás do gol. Eu falei, ô, escudeiro, sai fora que você não vai pegar ninguém aqui, não. E aí cada um meio que ficou ali por si. Então eu também não apanhei, mas não deu tempo de bater porque ninguém ficou perto de mim. Aí virou música da torcida, né? Do Gum com o escudeiro, né? Gum guerreiro, deu porrada no escudeiro. Exatamente. Exatamente. O Gum escapou e bateu nele lá depois. Foi bem legal. Mas olha aqui, você tem outros episódios na tua carreira em que você gostava de uma briga, ou de apartar briga, ou de você defendeu o Leão lá no. Quando você estava no Goiás, Rafa? Defendi o Leão lá, agredi um repórter, infelizmente, mas o repórter estava completamente errado. Foi a primeira rodada que teve a nova lei, né? Que os repórteres não poderiam adentrar o campo, porque antes poderia, né? Antes podia entrar dentro de campo, fazer as entrevistas e tudo. Depois colocaram eles do lado de fora e depois agora alguns poucos podem ficar ali e aí tem a zona mista, né? Então eu peguei essa transição e esse repórter ele agride o Leão com o microfone e depois dá um chute no nosso preparador físico. E aí no calor do jogo eu só estava mirando ele ali igual um cachorro com fome. E aí fui agredir ele me processou e tudo. Eu ofertei para ele perdeu os 3 dentes, né, da frente, que o reparo dos dentes era por minha conta, ele não quis, acabou perdendo o processo, ainda teve que pagar as custas, os honorários dos meus advogados, porque ele já tinha um histórico lá da Transamérica de Salvador de caçar confusão, tanto que ele chamava Rock, o Destemido. Ele já tinha arrumado confusão com outros atletas e até mesmo de briga mesmo. E ele também. Então a lei me perguntou, tá? O Rafael te agrediu, uma ação completamente desproporcional, tanto que eu fui suspenso por 10 jogos, cumpri 8 por essa agressão. Não joguei o Campeonato Brasileiro, então na Sul-Americana teve aquele gostinho de estar numa final de Sul-Americana e o Goiás ser rebaixado, porque eu fiquei, eu artilheiro do time, considerado o melhor jogador daquela equipe, eu fiquei 8 jogos sem jogar, infelizmente o Goiás foi rebaixado. Mas é triste, a gente precisa pensar muito nas nossas atitudes, nos nossos exemplos. É uma coisa que eu arrependo muito, mas passa um pouco da minha loucura. Dentro de campo eu sou um cara extremamente competitivo, não aceito perder nem para o ímpar, sou mesmo aguerrido mesmo, tem outros lances de confusão, de briga, de juramento, vou te pegar no vestiário, vou não sei o quê. Mas fora de campo, eu sou um cara muito tranquilo, muito brincalhão. Eu tenho esses lados, mas aí um lado que me defende, eu defendi também o juiz, né? Então, o juiz ia apanhar numa situação de Inter e Figueirense, e aí eu consegui defender o árbitro lá que ia para as vias de fato realmente. Eu tenho alguns lances de um coraçãozão, de um cara muito mais da emoção do que da razão ao longo da minha carreira. Nesse episódio aí você deu um soco, né, no rosto do repórter da Rádio Metrópole. Sim. Você imediatamente, acho que no dia seguinte, você já se arrependeu, pediu desculpas na época à imprensa de uma forma geral, né, Rafa? Tudo, na hora ali bate o arrependimento. A gente foi para a polícia, tem as imagens, tudo, é uma coisa assim que eu me arrependo muito, tanto que eu peguei o telefone, pedi desculpa para ele, ofertei, né, o reparo dos dentes dele, mas ele quis, né, dar uma de esperto, ganhar dinheiro sobre esse lance infeliz. Mas eu arrependo muito dessas coisas. Dentro de campo eu falaria que eu não arrependo, não. Porque dentro de campo eu estou 100% voltado para tudo. Então, se agrediu um amigo meu, se agrediu meu treinador, ele merece apanhar. Essa é a minha visão dentro de campo. Eu sou muito da justiça. Já fui expulso defendendo o Nilmar,
no Corinthians, já fui expulso defendendo outros atletas. Então eu tenho muito esse lado da justiça. Muitas das vezes, nunca é comigo. Comigo eu consigo me controlar mais, quando é uma provocação comigo tudo. Mas eu vejo algo assim de um companheiro meu mais franzino, está sendo perseguido dentro de campo, um cara maior, aí pode deixar que eu vou defender. Inclusive o Fred, que é um cara muito forte, diversas vezes nesses jogos de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, um olhava para o outro assim, e ele estava apanhando e falava assim, Rafa, troca. Aí a gente trocava no tiro de meta, assim, para eu bater Bater que eu falo, né? Dar um encontrão, alguma coisa assim, no zagueiro que estava perseguindo isso. Então, tem vários lances disso, porque eu sou mais aguerrido, né? Então, eu não tinha medo de disputar de cabeça, eu não tinha medo de ir em bola dividida, que o Fred, não, talvez, ele escolhia qual bola ele ia lutar, eu ia em todas. Né? Se eu tivesse que cabecear a própria trave, eu sempre fui assim na minha carreira. Então, até o próprio Fred, quando a gente jogava junto, isso era muito legal. Pô, imagina dois caras grandões, aguerridos, os zagueiros tinham medo, era legal. Você sempre foi assim? Desde moleque você era porradeiro assim, não? Porradeiro não, porque eu tenho poucas expulsões e tudo, mas nunca me envolvi em briga de escola, nada, mas muito aguerrido, muito, muito, muito. O chato, o líder, o que cobra, o que enche o saco. Eu sou assim com minhas 3 filhas. Minhas filhas, pai, pô, você consegue ser só o nosso pai? Não precisa ser treinador, não precisa nada, eu não consigo. Todo mundo que tá, eu tenho uma arena hoje de beach tênis, né? Eu tenho inúmeros professores lá, tenho diversos alunos e eu sou esse cara da cobrança. Se o cara tá fazendo alguma coisa errada, eu sou chato, eu perco o cliente por isso, todo mundo brinca comigo, mas não tem jeito. Essa é a minha personalidade. Mas como eu falei, todo mundo que me conhece, depois de uma semana, um mês, sabe que eu estou lutando para que essa pessoa seja a melhor versão dela. Então, igual eu tento, igual eu luto para eu ser cada vez melhor, eu quero que a pessoa também tenha essa personalidade. Muitas vezes, não. O 100% da outra pessoa é de uma outra forma. Eu quero 100% do Rafael, mas talvez não existe outro Rafael. E agora, nos negócios, eu estou aprendendo isso. Mas eu sempre fui esse cara. Muito da emoção, muito de cobrar, muito de falar. Dessa forma enérgica, assim, sempre, desde moleque. Tanto que no Corinthians, eu com 18 anos, cheio de craque lá, de Copa do Mundo, de seleção, e eu enchi o saco dos caras, pegava a bola para bater pênalti e queria resolver e falava que os caras não estavam treinando. Então, é meu, isso é meu. Isso me incomodar, isso me trouxe algumas coisas ruins ao longo da minha carreira, né? Alguns companheiros não gostavam disso, parte da imprensa não gostava disso, mas esse era o verdadeiro. Eu nunca fui um personagem, esse era eu. A minha forma de entregar era se eu fosse dessa maneira.